Alô, Romano, você comentou o jogo do Coelhão no Indepa. Vitória pra cima do Atlético Goianiense. 2-1. William do Bigode, Miguelito, meu amigo. 2-1 deu o Coelhão. Tá rindo de quê, Romano? Da sua cara. Por quê? É porque eu tô assim. E ele acreditando. Eu sei por quê. Porque o América não perde em casa. Ou tá errado? Não, o negócio é o seguinte. Pra mim foi um jogo de 2 tempos distintos. Você é um brincalhão, mano. Você me tira do ar desse jeito. Pra mim foi um jogo de 2 tempos distintos. Pode deixar fechado só nele. Vai. O primeiro tempo, o que foi? Tá virando as costas pra mim. Tá com raivinha. Não tô. Meu coração é... É o seguinte, o primeiro tempo, ele foi do América. O segundo tempo do Atlético Goianiense. O América começou o jogo, teve uma certa dificuldade pra entender o jeito que estava jogando o Atlético Goianiense, a forma como o Atlético Goianiense estava posicionado em campo. E no YouTube imagens aí, ó. A partir daí o América começou a trabalhar mais a bola. Primeiro estava insistindo muito com cruzamentos na área, né? E aí você vai fazer cruzamento pra não cabecear com 2 galalau lá na frente. Eu vi isso falando isso na jornada. Foi pra consagrar os zagueiros do Atlético de Goiás. Quando o América colocou a bola no chão, aí as oportunidades surgiram. O América fez 2-0. Só que o América fez 2-0 e meio que tirou o pé do acelerador. O Atlético Goianiense foi lá, num erro de cobertura pelo lado direito, nas costas do Mariano, que foi muito mal hoje, na minha concepção, e diminuiu. Agora, no segundo tempo, com as substituições do Fábio Matias, o técnico do Atlético, a equipe melhorou, pressionou o América e o América ficou bom tempo acuado, sofrendo pressão, e vou até te dizer o seguinte: o empate seria um resultado mais justo, pelo que o Atlético produziu no segundo tempo. Que pintura do William, hein? Mas o dele foi bonito e o do Robert Santos foi mais ainda. Você vai ver aí nos melhores momentos uma chapuletada. Galera que tá no YouTube acompanhando os melhores momentos. Acompanhando o gol do Miguelito, né? Foi o segundo gol. E mérito pro Cauã Barros, que ele toma essa bola, pressiona ao passe para o William ajeita pro Miguelito fazer o segundo gol do América. E aí, no já quase final, né, do primeiro tempo, tem o gol do Atlético Goianiense, que é o gol que acontece pelo lado direito da defesa do América. O Marcelinho faz um carnaval por ali, um salseiro danado. E aí, recebe... Vamos ver se essa jogada, porque é uma jogada pelo lado direito, ele recebe a bola, a marcação fica na saudade, e aí, ele ajeita, o Robert chega e solta a borduna. Jogada, golaço. Soltou a perna esquerda, sem dó nem piedade. Esse Robert é o que era do... É o do Atlético emprestado. O Atlético, o Galo, né? Sim. Emprestado pro Atlético Goianiense. E aí ele soltou a perna esquerda na gaveta, marcando um golaço. Vamos acompanhar o que disse o técnico William Batista após a vitória do Coelhão em casa, 2-1 pra cima do Dragão. O primeiro tempo, o fato dos zagueiros do Atlético Goianiense estar um pouquinho mais aberto na iniciação deles, estava fazendo com que o nosso meio de campo abrisse um pouco. E aí eles jogavam às vezes curto por dentro, às vezes jogavam uma bola longa em cima da linha, a nossa segunda bola estava distante. O que eu tentei fazer em relação ao primeiro tempo na organização defensiva foi tentar tirar o jogo entre linhas deles, que eles teve em alguns momentos, e também tirar principalmente a bola longa e a segunda bola, porque foi a maneira como em alguns momentos eles entraram no nosso campo e chegou um escanteio ou outro. E aí isso no segundo tempo fez com que o nosso bloco defensivo viesse um pouquinho mais para médio baixo do que médio alto. Mas assim, acho que a agressividade para pressionar, a gente passou a pressionar mais fora do corredor, né, no corredor lateral, do que dentro. E aí eu acho que a agressividade já se manteve, apesar da altura do bloco defensivo ser um pouquinho diferente em relação ao que foi no primeiro tempo. Nos deu oportunidade de gols também nas escapadas de contra-ataque, né? Um jogo difícil, um adversário que desceu da Série A agora. A gente sabe que o controle do jogo talvez não ficasse a nível do que é a posse de bola na nossa mão o tempo todo, né? Nosso novo treinador da seleção usou ontem que o time tem que saber se adaptar ao jogo, né? Então acho que
Hoje a gente se adaptou bem ao jogo, apesar de se adaptar, além de se adaptar ao jogo, a gente teve chance de gol. Isso foi muito importante para nós, em situações diferentes das quais a gente vem criando até hoje, né? Que é em organização ofensiva. A gente cria muito em organização ofensiva e a gente criou em contra-ataque também, então eu fiquei feliz por isso. O Miguelito é um jogador de seleção, tem 5 gols nas eliminatórias. Não tem como dizer que um jogador desse nível não seria importante. Acho que é muito importante para nós. Se estivesse no Santos, com certeza seria muito importante para o Santos também, tenho certeza disso. Porque é um jogador que tem talento, tem improviso, tem drible, tem boa finalização, tem capacidade de dar assistência. A gente fica feliz com o retorno dele. Justo, né? Justo, até porque não teve prova nenhuma contra ele até esse momento. Pelo contrário, a única prova aparente que tinha é mais para anular aquilo que foi a acusação do que para penalizar ele. Então, a gente está feliz pelo retorno dele, o time também ficou feliz, os jogadores ficaram felizes pelo retorno dele. E assim, é bom ver o Miguelito retornando depois de tudo isso, depois de tudo que falaram dele e depois de, sem jogar, sem ritmo de jogo, fazer a partida que fez. Isso significa que ele trabalhou muito no dia a dia, nessas 2-3 semanas que ele teve parado, e nos deixa contente e nos ajudou para a vitória. O técnico William Batista avaliando essa vitória do América, 11:46, com mais do Coelhão, ele chega sempre ligado. Boa noite, Fabrício Calazans. Tô ligado, deixa comigo, Hugo Sérgio. Boa noite pra você, pra Nação Americana, quem se liga no apito final. Deu Coelhão, hein? 2-1 pra cima do Atlético Goianiense no Independência, que recebeu 1.568 torcedores para uma renda de R$25.040. O América teve gol de William do Bigode, o segundo dele com a camisa americana, um golaço de perna esquerda, e teve gol do Miguelito com assistência do Bigode. E o Miguelito foi eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Vitória que coloca fim a uma pressão pra cima do elenco do técnico William Batista. O América vinha de 4 jogos sem vitória, com 3 derrotas e um empate, e com o triunfo desta noite na Independência, o Coelhão subindo 2 posições na tabela. De 14º, o Coelho fecha a 9ª rodada em 12º lugar. O pensamento agora é no Volta Redonda, hein? O adversário da rodada de número 10, domingo, 8:30 da noite, no Estádio da Cidadania, o famoso Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. E para este duelo, no próximo domingo, o William Batista não vai contar com o Miguelito, que atuou hoje com o efeito suspensivo do STJD, mas que a partir de amanhã defende a seleção boliviana. Então o Miguelito é carta fora do baralho para os 2 próximos compromissos do Coelho. Volta Redonda no próximo domingo e no final de semana seguinte a equipe da Ferroviária. O William Batista ganhou também como desfalque para este duelo o volante Josefer, que hoje fez o segundo jogo como titular com a camisa americana e está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O América volta as atenções para Ricardo Silva no departamento médico. Havia se recuperado de um incômodo na coxa direita e acabou sentindo uma lesão muscular no local quando voltava a trabalhar nesta semana no CT Lana Drummond. Então agora o pensamento é no Volta Redonda. O elenco americano se reapresenta na manhã desta quarta-feira no CT Lana Drummond. Hugo.